Hora do Empreender aqui no CBN Goiânia. Ontem falamos aqui no programa sobre a possibilidade de aumento de alguns impostos, volta de outros, né? O CPMF, CID. Então, o ouvinte da CBN, o Orlando Rodrigues de Mello, já tinha mandado um e-mail falando o seguinte, que ele é microempresário e ele sofre demais com o aumento desses impostos. E os pequenos são os que mais sofrem, segundo ele. Para falar sobre o assunto, nós convidamos aqui no CBN Goiânia o tributarista, professor do MBA Direito Tributário do IPOG, professor Alexandre Limiro. Doutor Alexandre, bom dia. Bom dia, Luiz Geraldo. Bom dia, ouvintes. Bom, essa situação para quem está pensando no negócio, né, em empreender, é uma situação bem complicada, né? Impostos, saber aquilo que vai pagar de impostos, de tributos, é sempre importante planejar isso também, né, doutor Alexandre? Essa é vamos colocar uma etapa fundamental para a sustentabilidade do negócio. O empreendedor, ele pode ter uma ideia boa, pode conhecer, inclusive, da atividade que ele vai fornecer, serviço que ele vai prestar ou da mercadoria que vai vender, mas no médio ou longo prazo, se ele não tiver um bom planejamento tributário, uma organização das suas obrigações, ele acaba sendo absorvido pela alta carga tributária que nós temos. Muitas vezes as pessoas leigas sequer sabem o tamanho dessa variação de impostos, né? Conversando com um amigo que tem uma micro cervejaria, ele disse que pode, em alguns casos, chegar até 80% a cobrança de tributos e impostos do negócio dele. Quer dizer, tem que saber onde que ele está aplicando, onde é que ele está pensando, onde é que ele está empreendendo, para poder ter aquilo que o senhor disse. É um planejamento importantíssimo, né? Exato. A questão tributária, ela pega de duas maneiras. Ela pega no valor, no custo em si dos tributos. No caso do exemplo que você deu, da microcervejaria, como é um produto tido como um produto de menos essencialidade para consumo, a tributação tende a ser altíssima, realmente pode chegar a valores altos. Se for pegar num nível genérico de toda a população, de todo o empresariado brasileiro, a gente chega a ter uma carga que está ultrapassando aos 36% do produto interno bruto do país. Então, existe esse primeiro aspecto que é o alto custo da carga tributária, daí a necessidade de se fazer uma revisão para que ela esteja ajustada exatamente ao mínimo que é exigido para o cumprimento efetivo das obrigações legais. Agora, um segundo aspecto que acaba complicando para o empresário, além do custo, é a burocracia tributária. Existe alguns caminhos, dentre eles, por exemplo, o Simples Nacional, alguns regimes especiais, que estão aí justamente para poder atender essa empresa que está no início, que está em fase de crescimento, que diminui um pouco, vamos colocar, essa burocracia, que exige realmente uma escolha de um profissional de contabilidade, do direito, bem informado para poder estar dando essa assessoria da empresa. Agora, um problema que nós temos, Luiz Geraldo, que se faz necessário haver urgentemente aí uma revisão dessa questão, é para aquelas empresas que começam a crescer, aquelas empresas que começam a querer sair da condição de pequena para média. Isso é um desincentivo que nós temos hoje no país para o crescimento, porque de repente, de uma hora para outra, essas empresas passam a ter que assumir as mesmas obrigações daquelas grandes empresas que têm todas as estruturas necessárias para poder fazer essa apuração. Então, é muito importante fazer esse planejamento tanto a curto, quanto a médio, quanto a longo prazo, para que a empresa cresça de forma sustentável, pagando o mínimo dos tributos devidos e dando conta das obrigações. São obrigações que se multiplicam à torta e à direita, são vários tributos que devem ser efetuadas declarações mensais, cálculos diferenciados, né? Daí a vantagem, em muitos casos, da opção do Simples, não apenas pela redução do valor dos tributos, mas também pela simplificação desse acompanhamento, né? Então, essa é a dica que a gente dá para os empreendedores, para poder fazer esse levantamento e analisar a questão do Simples, né? Que inclusive agora em 2015 teve uma amplitude muito grande, pegando vários setores que antes não poderiam optar, principalmente no campo de serviços. Doutor Alexandre, por que o pequeno é tão afetado assim pelos tributos?
Ele é muito afetado pelo tributo porque, como a empresa é pequena, para começar, ele não tem a condição de ter um acompanhamento bem qualificado dessa questão tributária. Então, normalmente, como é um pequeno empreendedor, um empresário pequeno, ele está à frente do negócio dele, ele é que faz, ele cuida dos fornecedores, ele cuida dos seus clientes e a parte da gestão acaba sendo preterida por um segundo momento, ainda mais a gestão tributária, que exige, né, um conhecimento técnico específico. Então, por uma questão de falta de estrutura, acaba sendo relegado para último momento a questão tributária. Por que isso acaba acontecendo? Porque ele preocupa-se inicialmente com os seus fornecedores e trabalhadores, porque se não for pago as obrigações, imediatamente a empresa trava. Né? Não tendo fornecedores, não vai ter mercadorias e produtos para poder vender. Não tendo o trabalhador recebendo, ele não vai ter a mão de obra para abrir seu negócio, para continuar abrindo todo dia sua loja. Agora, os tributos, ele vai acabando deixando para um segundo momento. Não deu para pagar hoje, vai rolando essa dívida, uma hora espera sair um parcelamento especial, mas aí a questão vai virando uma bola de neve, Luiz Geraldo. Por quê? Porque os juros que são embutidos nos atrasos dos tributos e as multas que são aplicadas são altíssimos. Só para ter uma ideia, uma multa mínima de atraso de mora chega a ficar em torno de 20%. Que, vamos colocar para patamares normais do mercado, 20% já é uma multa altíssima, mas em matéria tributária existe a previsão legal. Então, a questão começa a crescer e tomar proporções de uma maneira muito rápida. Então, não é incomum nós vislumbrarmos hoje negócios que, ao longo de 2, 3 anos, o que realmente leva ele à derrocada é a dificuldade de se estar devendo para o governo. E hoje, dever para o governo é uma situação bastante complicada. Porque, havendo a inscrição em dívida ativa dessas dívidas, como essa informação cai em todo o mercado privado, imediatamente os bancos passam a cortar o crédito desse empreendedor. Então, esse empreendedor sequer vai ter acesso agora a condições mais especiais para capital de giro, para poder continuar tocando seu negócio. E aí as portas começam a fechar e outros pontos, além do tributário, passam a ser afetados. Então, não consegue mais ter acesso à compra de insumos ou de mercadorias em condições mais baratas para poder continuar mantendo a margem de lucro e a situação começa a entrar naquele círculo vicioso que leva à derrocada do negócio. Doutor Alexandre, muito obrigado pela gentileza de atender nosso convite, falar com o público da CBN. Um bom dia. À disposição e bom dia. Muito obrigado.